Quero saudar a toda a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração, em Campo Grande, Recife. Queridos irmãos, querido você que está neste momento vendo esse vídeo, eu quero meditar na palavra de Deus em mais um fato verídico, não parábola, não ilustração, mas um fato que aconteceu também quando o povo de Deus estavam ali na Babilônia e em um momento o poder de Deus se apresentou àquele povo, àquelas pessoas. Quero ler com você no livro de Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma leitura também um pouco extensa, de um capítulo inteiro, mas é necessário para que haja uma compreensão mais forte daquilo que está se passando nesse período. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Daniel capítulo 5, versículo 1 diz assim: O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas,
ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os homens, dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Aleluia. Versículo 22. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Aleluia. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta, pois, é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou.
Tequel, pesado foste na balança, e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém. Esta é a leitura do qual Deus nos deu para meditarmos juntos. Observemos, irmãos, que Deus deu a Nabucodonosor grande poder, porque é Deus quem dá poder, é Deus quem tira o poder, assim como nós lemos. Porém, este Beltesazar, que a Bíblia relata como filho, mas na realidade ele é neto de Nabucodonosor. O filho de Nabucodonosor chamava Evil-Merodach. Evil-Merodach era o filho de Nabucodonosor que não teve descendência, que não teve filhos. E, naturalmente, através de uma filha, é que reinou agora o neto de Nabucodonosor. Evil-Merodach, para que não haja dúvida de alguém dizer como tirou esta palavra, este nome. Você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 20, versículo 27. E em Jeremias 52, 31. Você pode verificar o que eu estou dizendo, que foi Evil-Merodach quem tirou Jeoaquim da cadeia e ele é chamado de rei na Babilônia. Ou seja, durante o período em que Nabucodonosor passou 7 anos como um bicho, como um animal, como foi aqui citado no capítulo 5 e no versículo 4 do livro de Daniel, você vai ver toda a história do sonho que ele teve e como se transformou em um animal. E passou 7 anos. Neste período, quem estava reinando durante esses 7 anos foi Evil-Merodach, o filho legítimo de Nabucodonosor. E agora nós estamos aqui com Beltesazar, ou seja, Nabucodonosor já morreu, Evil-Merodach também, e agora o neto, este Beltesazar, está aí agora fazendo este banquete, desconhecendo de tudo, pois de tudo, como Daniel falou, aleluia, tem sabido de todo acontecimento. Você vê no versículo 22, que Daniel, olha aqui, vou ler aqui para a gente acompanhar. Versículo 22, do capítulo 5 de Daniel. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Sabia, tinha conhecimento do poder de Deus, daquilo que Deus tinha feito, de todas as maravilhas que Deus fez a eles, não só no Egito, mas ali dentro da própria Babilônia. Sabia que o avô dele tinha sido transformado em um animal porque não deu glória ao Senhor. E assim mesmo o coração não se humilhou diante de Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Tenha cuidado com a sua vida, com aquilo que você diz, que você pensa, com o que você segue, no caminho que você está seguindo. Tenha cuidado, preste atenção nas coisas de Deus. Com Deus ninguém brinca. Esse daqui, aconteceu esse fato com ele, foi condenado, perdeu o reino, perdeu tudo, como nós vimos e vamos ainda comentar sobre isso. Mas Deus não tem
o avisado por inocente. Aleluia. Em Provérbios 27:12, diz assim, olha, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado, ele, não vou por ali não, porque aquilo ali tem perigo, aquele caminho ali é um caminho de destruição. Mas o simples, o tolo, que nada, você conversa, e vai em frente. E vai pela sua própria cabeça, pela sua própria idiotice. E comete falhas e erros. E quando vê, está todo enrolado, está com a mão na cabeça, está se arrependendo muitas vezes, outras vezes nem se arrepende, se arrebenta todo e apenas tem remorso daquilo, mas eu digo que não se arrepende porque o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de uma mudança de hábito, ele é acompanhado de uma mudança de comportamento. Este é o verdadeiro arrependimento, quando se tem mudança de comportamento. Então eu me arrependo de algo que eu fiz, eu vou procurar não fazer nunca mais aquilo. Embora se eu fizer novamente, eu novamente vou chegar e vou tentar, vou me esforçar a não fazer mais, e tantas quantas forem as vezes que eu caí, eu vou procurar me arrepender, chorar diante dos pés do Senhor, pedir ao Senhor ajuda. É isso que se faz. Então, normalmente as pessoas apenas têm comoção no coração. Eita, fiz uma besteira, fica triste, e daqui a pouco está fazendo nova besteira. E nova, e simplesmente não busca a Deus como para ajudar nestas causas. Então nós vemos que Deus aqui, ou seja, Daniel aqui chega para Beltesazar e diz, e tu sabes, Jesus está chamando. Jesus está dizendo, venha para mim. Mas quantos estão dizendo, agora não, eu até tenho que ser, eu vou seguir, mas agora não. E o agora não vai passando dias e dias, e semanas, e meses, e anos. E assim vai. Jesus falou, o próprio Senhor Jesus disse assim em Mateus 10, 32 e 33. Aleluia. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Observe, é a palavra de Deus, a verdade da palavra. Deus um dia vai negar, sim. Vai negar para aqueles que os estão negando aqui na terra. Porque quando eu digo depois, eu estou negando agora. Estou deixando para depois. E se partir daqui, com esta negação, com o coração ainda fechado, sem deixar Jesus entrar, como será? Será uma desolação. Uma jovem chegou para mim essa semana e dizendo que estava muito chateada porque estava bebendo com uma amiga em Olinda e chegou um crente e falou que ela, se continuasse naquela vida, ela iria para o inferno. Se arrepender. E ela chegou, comentou comigo, meio chateada com aquele crente. E eu escutei o que ela disse. Naturalmente. Não procurei inflamar lado nenhum, porque para tudo há de ter sabedoria. Tem que ter sabedoria no falar também. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para você que está diante deste vídeo, está acompanhando esta pregação. Aquele que partir daqui, desta terra, sem ter entregue a sua vida a Jesus, vai para onde? Os crentes sabem para onde vão.
E muitos não crentes também sabem para onde vão, mas não querem aceitar esta verdade. A maioria diz assim: Deus é quem sabe. Mas o crente sabe. Aquele que aceitou a Cristo, entregou sua vida a Jesus, sabe. Porque o próprio Jesus disse assim: vou para a casa do meu Pai, preparar o lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Pronto. Então, aquele que entregou a vida a Cristo, ele sabe que quando partir daqui vai estar com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus foi preparar lugar. Mas quem não entregou a vida a Jesus, esta palavra também vale? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Quem sou eu? Para condenar ou criticar. Tudo é feito, a nossa vida é feita de escolhas. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. E podemos mudar a história da nossa vida. Podemos mudar os nossos caminhos. Podemos sim. Quem está fora do Evangelho pode mudar o seu caminho entrando no Evangelho. E quem está dentro do Evangelho pode mudar o seu caminho saindo do Evangelho. Sim. Cada um escolhe. Deus deixou para cada um de nós, deixou para você, deixou para mim, uma livre escolha, um livre arbítrio. É o livre arbítrio, uma livre escolha. Você escolhe. Você escolhe continuar onde está, da maneira que está, e você escolhe mudar. A escolha é sua, a vida é sua. Deus lhe deu. E Deus não vai, de forma nenhuma, procurar lhe forçar. Pelo menos empurrando de goela abaixo. Mas Deus vai querer mudar sim, mostrando, orientando, dando oportunidade, mostrando os caminhos e dizendo: escolhe o caminho melhor, escolhe o caminho da salvação, da vida eterna, escolhe esse caminho. O homem pode escolher muitos caminhos, mas somente um caminho leva a Deus. Este Beltesazar fez isso aí. E Daniel chegou e disse: olha, você fez isso aí, que você fez. Aí no versículo 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Quantos estão vivendo assim? Ainda vivendo na ilusão, na falta de entendimento, como Beltesazar. Quantos têm ainda adorando imagem de escultura? Deuses de pedra, a santinha, o santinho de ouro, santinho de prata, a estatuazinha ali em cima da mesa, uma adoração a uma imagem, a um quadro ali naquela frente, e se ajoelha e pede aquele Deus que não é Deus. Imagem, coisa feita por mão do homem. Que poder tem um Deus morto? Que poder tem uma estátua? Que poder tem um crucifixo? Que poder tem um Deus que não ouve, não fala, não tem entendimento, não vê, não anda? Aleluia. Que poder tem, irmãos? Querida igreja, queridos irmãos, olhe dentro da sua casa. Se você tiver algum desses objetos, algum desses utensílios, retire de dentro da sua casa. Tire de dentro da sua casa. O Salmo 115, eu vou ler uma parte do Salmo 115, porque não estava nem no contexto aqui do que eu tinha preparado. Mas Deus está tocando no meu coração.
de ler uma parte do Salmo 115. Diz assim, olha: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus, ele é invisível. Onde é que está ele? Está nos céus, está aqui no meu coração, está ao nosso redor, mas nós não podemos vê-lo com os olhos humanos. Deus só se vê com os olhos do Espírito. Só se ouve de forma espiritual. Aí diz assim, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Aleluia. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Torne-se cegos, mudos, cegos para ver a verdade de Deus, surdos para ouvir a voz de Deus, mudos para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos ter este cuidado. Leia depois o Salmo 115 e você vai ver que Deus condena todo tipo de idolatria. Era isso que Beltesazar estava fazendo. E foi nesta mesma noite que ele morreu. Foi morto, foi invadido a Babilônia e naquela mesma noite, como nós lemos no último versículo, o reino foi entregue aos medos e persas, dois povos que se uniram e invadiram a Babilônia. E Dario, o rei Medo, foi que ocupou o reino. Naquela mesma noite ele morreu. A sentença dele já estava decretada. Irmãos e querida igreja, você que está ouvindo esse vídeo, acorde. Eu me lembro da minha tia que um dia chegou para mim e disse, conversando comigo e falando para mim sobre imagens, sobre idolatria. E eu cheguei para ela e disse, tia, a mãe de Jesus teve quantas mães? E ela parou e pensou e disse, somente uma. Eu disse, e por quê? Tem tantas Marias, e todas elas são mães de Jesus. E ela ficou pensativa nisso. Depois eu disse para ela, tia, a mãe de Jesus, ela era branca ou era preta? Ela era branca ou preta? E ela simplesmente ficou pensativa e foi para casa. Na outra semana, quando ela se encontrou comigo, ela disse, e a mãe de Jesus era branca ou preta? E eu simplesmente perguntei, qual é que a senhora acha que é? E ela pensou e disse, era branca. Eu disse, e por que existe a Maria, aquela santinha, que é a Maria Aparecida, que é toda escurinha? E ela chegou para mim e ficou pensativa com isso. Glória a Deus que ela se converteu ao Evangelho e retirou todas as imagens da vida. A mente dela abriu. Porque o que vale é a verdade que está escrito na palavra de Deus. Não são os dogmas, as tradições. Nós estamos diante da verdade. E a verdade, muitas vezes, ela vem para retirar de dentro de nós aquilo que muitas vezes cremos com tanto ímpeto, que temos já uma cultura de criança acreditar naquilo, e muitas vezes é uma falsa verdade.
Então é importante que a palavra de Deus penetre e acreditemos e obedeçamos a palavra de Deus. Isto sim que é que deve ser feito. A Bíblia, aqui parando nesse ponto da idolatria, como aqui nós vemos, nós temos ainda no livro de 1 Coríntios, quero parar aqui, que o Senhor está me tocando para falar nesse ponto, é nesse ponto que nós vamos nos apegar um pouco, vamos dar ouvido ao Espírito Santo, que o Espírito Santo está falando para a igreja, o Espírito Santo está falando para você. Ouça a palavra de Deus, deixe a luz do céu entrar, deixe a palavra de Deus entrar no teu coração. Não se levante contendendo, mas absolva a palavra de Deus para ser transformado. Quando você contende, você bota um escudo e você diz não à palavra de Deus. Mas quando você abre o coração, a luz entra e tudo é esclarecido. Deixe entrar a luz de Deus. 1 Coríntios 10, 14, diz assim, olha, irmão. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria é ídolo. São os santinhos da igreja que se tem. Santo Antônio, Santo Severino, São Pedro, todos os santos, tudo isso é idolatria. É adoração a ídolo. Adoração. Se prostrar diante, acender velas, ficar ali, tudo isso é idolatria. São os ídolos. E olha o que é que a Bíblia fala a respeito dos ídolos. Falo como é entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Você julgue a palavra que o apóstolo Paulo aqui está citando para a igreja, para o povo de Deus. Você é povo de Deus. Talvez você não tenha ainda convertido seu coração, se voltado para Cristo, mas você vai, em nome de Jesus, abrir o seu coração e o Senhor Jesus vai penetrar e fazer morada dentro de você. E você será uma nova criatura, um servo, uma serva de Deus, que Deus muito vai usar para o propósito dele. Aleluia. Versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, preste atenção aqui, olha, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia. Versículo 21. Então, querida igreja, querido irmão, você que está aqui assistindo a este vídeo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, não quer que você seja participante da mesa dele e da mesa dos ídolos. O que eles sacrificam, o que as pessoas sacrificam, uma vela que acende, uma subida lá no morro, levando uma oferta, uma coisa, tudo isso. A Bíblia é bem clara, não sou eu. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu que escrevi. Mas simplesmente eu estou transmitindo o que está escrito. E o que a Bíblia diz é que eles sacrificam não é a Deus. Não é Deus que está recebendo aquilo. Mas quem recebe são os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. A Bíblia que é a Bíblia dos crentes
e é a mesma Bíblia católica, apostólica, romana. É uma Bíblia só. Pode ler. Só que a outra tem alguns livros a mais. Mas o que está escrito aqui, na nossa Bíblia evangélica, está escrito na Bíblia católica. Pega a Bíblia católica e abre e leia. Não tem diferença. Então é importante, querida igreja, que nós venhamos a estar fazendo aquilo que Deus quer, que tenha os seus olhos abertos, olhos espirituais, não são os olhos humanos, carnais, que vê tudo de acordo com o que se diz, se ouve, com os fakes da vida. Tem muito fake news aí. Há 2000 anos jogaram fake news e o pessoal vem trazendo esses fakes até os dias de hoje, e vão continuar muitos deles acreditando em algo que a Bíblia condena, acreditando em algo que a Bíblia diz que não faz parte, que Deus diz isso não é meu. Afaste-se da idolatria. Deuteronômio 7:25, que o Senhor diz que manda queimar no fogo todas as imagens, todos os ídolos, queime no fogo, porque isso é abominação a Deus. Deuteronômio 7:25. Então, o que Beltesazar estava fazendo era isso. Adoração a deuses que não é Deus. Porque para adorar somente a Deus invisível, o Deus que se vê com os olhos humanos, não é Deus. Mas não é Deus não, é somente um santo, é idolatria. É idolatria. Maria Santíssima, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma mulher agraciada por Deus, uma bênção dos céus, mas não podemos adorá-la. Não podemos nos curvar diante dos pés dela, porque ela foi uma pessoa como outras pessoas que viveram naquela época. Criatura, criada por Deus, como eu e você, criada, sendo exaltada por Deus para que viesse a nascer o seu filho. Este sim, o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Jesus Cristo sim, adoração plena. Mas a mãe de Jesus, não. Não. De forma nenhuma. A Bíblia condena. Fake news. A Bíblia não manda, nunca mandou, biblicamente, antibíblico, adoração a qualquer uma pessoa. Não adoreis a nenhuma criatura. No livro de Romanos, você vai ver Deus falando sobre isso. Então, irmãos, vemos que aqui esse rei caiu, foi destruído o reinado dele, né, por causa da idolatria, por causa do coração endurecido. Então, amoleça seu coração e siga Jesus. Aí ele diz aqui ainda no versículo 5, no versículo 5, aleluia, de Daniel, ele fala, glória a Deus, Daniel 5, aliás, no versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Ufazim. Né? Aí você vê que o Daniel vem e diz a interpretação, Pazim, perdão, Pazim. Aí diz, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Irmãos, que você não seja achado em falta. Procure desfazer tudo que, desconstruir tudo que foi construído no passado e siga apenas a palavra de Deus. Reconstrua, para não ser pesado na balança e achado em falta, achado em erro, em pecado. Siga somente a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia. Não adianta que fulaninho diz, que o outro diz, que ciclano diz, não adianta. Tal e tal autoridade está dizendo, não adianta. Só adianta esta autoridade aqui, a Bíblia Sagrada. Esta é a autoridade para
toda a humanidade. Não é só para os crentes, não. É autoridade para toda a humanidade. Para os crentes e não crentes, a autoridade é esta. Embora que muitos não creiam, muitos não sigam. É outra coisa. Mas ela continua sendo a autoridade universal. A palavra de Deus. Pesado fosse na balança. Um dia todos estaremos diante do Senhor, frente a frente, e haverá o grande julgamento. Principalmente aqueles que estão vivendo no Evangelho, entregaram suas vidas a Jesus, o seu julgamento está sendo aqui, em vida. Mas os que não entregaram sua vida a Cristo, o julgamento será no juízo final. Um julgamento chamado sem misericórdia. Já não tem mais, vai ser praticamente uma situação de mostrar agora somente o porquê você está condenado. Tudo está na mão do Senhor. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em juízo. O Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, encerrou o reino dele. Um dia, o teu reino, a tua vida aqui na terra vai encerrar. A minha vida vai encerrar. O importante é que você possa chegar diante de Deus e no seu coração saber em quem você está crendo verdadeiramente de coração, plenamente. Crendo com estilo de vida, crendo de alma, corpo e espírito. Crer total em Deus. E o Espírito Santo fazendo morada em você ser nova criatura, ter nascido de novo. Aleluia. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então, aqui encerrou o governo da Babilônia. E Daniel continuou nesse reino com os medos e persas. Com Dario agora, que manda o povo voltar para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Foi uma bênção. 70 anos passaram o povo de Deus no cativeiro. E depois o povo voltou. Os que quiseram voltar, muitos ficaram, tinham construído família, tinham já se estabelecido ali na Babilônia e continuaram na Babilônia. Mas uma grande parte voltou para a reconstrução do templo. Aqueles que estavam verdadeiramente com o coração firmado em Deus, tudo mais, deixaram tudo para trás e dizem: eu quero é Deus. O que me interessa não é riqueza, não é posição social, não é o descanso, não. O que quero é Deus. E voltaram para Jerusalém. Em nome de Jesus, irmãos e querido que está vendo esse vídeo, eu quero dizer e deixar um conselho da parte de Deus para o teu coração. Você que está seguindo a Jesus, continua a seguir Jesus, continua a obedecer a Deus, mesmo contra a tua vontade, continua obedecendo a Deus. Mas eu não queria, eu não quero, eu estou certo, ou isso, aquilo, não interessa nada disso. Interessa é você viver a palavra de Deus. Te esforça e vive a palavra de Deus. Mas eu queria tanto que se concluísse agora a minha vida, formasse desse jeito, é a minha vontade. Pode até se entristecer, mas obedeça a palavra de Deus. Não passe por cima, para que a sua vida não se transforme em uma grande tragédia, como foi o caso de Beltesazar, rei da Babilônia, onde o próprio Deus mandou e escreveu ali na parede. Então, em nome de Jesus, faça isso. E você, que ainda não se decidiu diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, procure observar mais, procure abrir mais o seu coração para o Senhor, procure buscar mais ao Senhor, procure querer mais, desejar mais as coisas de Deus. Abre o seu coração, diga sim para Jesus, deixe Jesus entrar na sua vida e seja transformado em uma nova criatura. A escolha é sua. A escolha de Deus é que você venha para Ele.
Essa é a escolha de Deus, declarada. Deus declara seu amor por você. Deus tem declarado o amor dele por você. E você deseja declarar o seu amor a Cristo, a Jesus de Nazaré, ao Deus Todo-Poderoso? Se queres, ore comigo agora esta oração. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, perdoa os meus pecados, meu Deus, perdoa minhas falhas, minhas faltas, aquilo que eu tenho cometido diante de Ti e diante das pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem, Senhor, entra na minha vida, domina a minha vida, Pai. Tira todos os meus medos, tira todas as minhas angústias, Pai, meus pensamentos maus, Senhor. Que o Teu Espírito venha fazer morada dentro de mim, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, para que eu possa viver contigo eternamente, pois esta é a minha vontade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém? E graças a Deus. Repita essa oração comigo, volte até o vídeo, se foi mais rápido, e repita essa oração de todo o coração, e veja o que é que Deus vai fazer na sua vida, e veja a transformação que Deus vai começar a fazer na sua vida, em nome de Jesus. Também quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, e breve estaremos juntos com as nossas igrejas abertas, e o nosso povo, e o povo de Deus, e você, junto conosco, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.